E aí pessoal, beleza? Bem, vamos continuar falando, tá? Hoje a gente vai falar de integração, orquestração e catálogo. Essa é uma das outras partes e componentes que às vezes a gente não olha numa arquitetura global de dados, mas é extremamente importante a gente se antenar nisso, tá? Então, primeiro ponto, integração e orquestração, tá? O que seria isso? Integrar dados é uma das partes mais importantes de um Data Engineer. Por quê? Porque o Data Engineer, ele é o cara responsável não só por esse pipeline, essa miríade de dados inteiras, mas a fonte nos diz como o nosso fluxo de dados vai ser. Se ele vai ser real-time, se ele vai ser near real-time, se ele vai ser batch, se ele vai ser processado com pouca quantidade de dados, com muita quantidade de dados, se as transformações que eu tenho que ser feitas são complexas, são médias, se essas informações na fonte mudam ou não, e a gente tem uma quantidade de características para se preocupar. Então a ideia é, se a gente tem um serviço que traga isso para você o mais fácil possível, é um dos pontos que eu adoro, é conseguir integrar fontes de dados as mais diversas possíveis da forma mais rápida possível. Porque isso vai fazer com que eu faça um onboard no dado para dentro do meu sistema ou que eu comece a ter a união desses dados, tá? E o Azure Data Factory, ou mais conhecido como ADF, é um cara maravilhoso para isso, tá? Ele não faz só a parte de integração, mas ele faz a parte de orquestração também. Então, você tem mais de 90 conectores hoje, plug and play, que você seleciona a sua fonte, conecta, não só estou falando de serviços Azure, estou falando de serviços que não são Azure também, tá? Então, ele vira um pouco mais do que agnóstico nesse momento, porque eu preciso conectar com fontes, então, conecto com fontes desde banco de dados relacional, a storage de outros vendors, enfim, uma miríade de outros serviços. Ele traz essas informações, geralmente a gente coloca as informações dentro de um blob storage, que seria a nossa composição e entendimento de data lake, né? Para a gente poder compor essas informações. Mas não só a integração do dado para que ele possa receber, ele também faz uma coisa muito legal que é a orquestração. Então, se você tem, por exemplo, todo esse fluxo de dados que a gente está vendo, desde o puxar o dado, armazenar, comprimir as informações, na verdade, transformar essas informações, processar em jobs no Databricks, por exemplo, enviar essas informações para o Synapse Analytics, por exemplo, você pode ver todo esse fluxo dentro do Data Factory. Você pode criar um pipeline fim a fim com ele. Então a ideia é que você possa trazer também o seu Integration Services, pacotes de Integration Services, você pode rodar eles no Azure. Então a ideia é que ele é uma ferramenta não só de integração, mas de orquestração, que é totalmente gerenciável, tá? E aí você tem também agora uma característica dentro dele, que é o Data Flows, que é você pode fazer processamento dentro das suas fontes. Lembra o Integration Service que a gente tem várias caixinhas de processamento, enfim? A mesma coisa. Ele dá o nome de Data Flows. E claro, lembra que eu falo que o mundo é tomado por Spark. Quem utiliza esse cara por debaixo das panas é o Spark. Tá? E um outro ponto interessante é o catálogo de dados. Isso é uma coisa interessante, por quê? Porque às vezes, quando a gente tem um data lake e eventualmente, claro, é só questão de tempo, esse cara vai ficar desorganizado, ou nem que seja desorganizado, mas ele tem uma quantidade muito grande de dados, seria interessante um serviço que mapeia os metadados desses dados. Isso faria com que você tivesse um entendimento da sua empresa, um entendimento do seu dado muito mais sofisticado do que você sem esse serviço. Então o Azure Data Catalog, ele é um serviço feito para isso, tá? Para que você possa ter rastreabilidade e catálogo dos dados no metadado. Então o Data Factory a gente usa para integrar, para fazer ETL, OLT, para orquestrar, e o Data Catalog a gente usa ele para catalogar os dados e metadados de serviços do Azure. O Azure Data Catalog versão 1 ele não é um sistema muito robusto, ele funciona legal, mas o que a gente está esperando ser lançado é o V2 que está para vir bem recentemente, e ele vai ser muito robusto e muito interessante. Então, se vocês querem ter um serviço de catálogo que vai ajudar imensamente o seu time de ciência, de engenharia de dados e principalmente analistas de dados que precisam entender o que eles têm dentro desse data lake, é interessante que você olhe para esse serviço com carinho, que você possa entender tudo que ele traz para você de benefícios, tá? Então a gente continua aí, a gente viu integração, orquestração e catálogo, tá? E a gente está continuando na série, não deixe de acompanhar, tá? A gente está chegando a um ponto muito interessante onde já vê a arquitetura como um todo, tá? Vejo vocês na próxima e até mais.